Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui, Deus abençoe você que está aí na sua casa. Você que está nos acompanhando também pela transmissão, Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração nesta noite de modo muito especial. Quero convidar você, meu querido, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, o verso 2. Você que está na sua casa, abre a sua Bíblia também para nos acompanhar, né? Para que você esteja lendo aí com os seus amados. Isaías 43, verso 2. Quem achou diz amém. Fernando, desligar para mim o ventilador, por favor. Pedindo para desligar o ventilador um pouquinho, porque senão a minha Bíblia vai ficar fechando toda hora aqui. Obrigado. Amém, queridos? Isaías 43, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. A tradução mais antiga, ela vai dizer o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma ardará em ti. Vamos orar? Feche teus olhos mais uma vez, põe a sua mão sobre a Bíblia, peça para o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Tua palavra é santa, tua palavra é perfeita, tua palavra fala por si, porque ela é a verdade. Pai, que teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite, falar com a tua igreja, falar com a minha vida, falar com cada um de nós nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa falar com aqueles que estão acompanhando de longe. Que o teu Espírito Santo fale nesta noite, em nome de Jesus, amém. Quando passares pelas águas. É interessante que seria diferente, teria um tom diferente se estivesse escrito assim: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não vão te submergir. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Quando eu olho aqui para esse texto, para essa primeira palavra, a palavra quando é uma constatação. Jesus, ele disse isto durante todo o seu ministério: se vocês passarem por tribulação, vocês tenham bom ânimo. Ele também não disse assim:
se vocês passarem por tribulação. Mas ele disse: no mundo tereis. Enquanto estivermos aqui nesta terra, o que tem diante de nós são lutas. Existe uma constatação de luta, de aflições, aonde os repentes da vida vêm sobre nós. Deus fala aqui através do profeta, é uma palavra para o povo de Israel. Esse capítulo aqui de Isaías, aliás, Isaías fala disso quase totalmente, mas é uma profecia sobre o resgate de Israel. Havia uma constatação. Israel, ele foi levado cativo porque era uma constatação por causa do seu pecado, por causa do juízo de Deus. Então Deus, através do profeta, não está dizendo agora, se vocês passarem por isso, não. Quando passarem, quando acontecer, quando vocês forem levados cativo. Então, na verdade, aqui é uma palavra, é uma profecia da libertação do cativeiro na Babilônia, por causa do grande amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Deus está dizendo, ó, quando vocês passarem pelos rios, pelo fogo, eu estarei com vocês. Certeza de que Deus está conosco. A certeza de que nós não estamos sozinhos. E todas as bênçãos aqui escritas no capítulo 43, onde fala dos resgates de Israel, no meio do cativeiro, no meio das lutas que eles tinham que passar, Deus iria resgatá-lo. Essa palavra para o povo de Deus, essa constatação da luta, mas também uma constatação da companhia de Deus, era uma palavra para o povo de Israel. É uma palavra para o povo de Deus. Isso quer dizer que é uma palavra para a igreja do Senhor. É uma palavra, meu querido, para você que está aqui, para você que está na sua casa. É uma palavra para nós hoje. Quando passares. Quando olhamos para aquilo que a Bíblia diz, aonde nos diz que essas bênçãos aqui, esta profecia, essa promessa de resgate, se era para o povo de Israel, como na verdade é, então é para nós também, pertence aos filhos de Deus, ou seja, pertence à igreja, pertence também àqueles que foram criados por Deus e justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é uma palavra para o nosso coração. A Bíblia diz que Deus nos criou. Deus está falando para o profeta, através do profeta, que Deus foi quem criou Israel, foi Deus quem criou a Jacó, e Deus conhece pelo nome. O verso 1 do capítulo 43, ele vai dizer aqui, ó, não tenha medo, porque eu te remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Uma promessa de que do Senhor. Por mais que Deus tinha permitido muitas coisas, mas Deus estaria com ele. Querido, nós somos gostaria que você se sentisse assim nesta noite, com todas as questões que você tem no teu coração, com todas as tuas lutas. Você é precioso para Deus. Você crê nisso, querido? Você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado, está nos assistindo, você é precioso para o Senhor. Não importa o que as pessoas dizem, não importa as circunstâncias, não importa a tua luta, você é precioso para Deus.
Não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque o Senhor nos amou até o fim. O Senhor nos amou com intensidade. Seja Deus por isso. Esse é o nosso Senhor, aquele que nos ama. Então nós somos preciosos, somos honrados à vista de Deus. E o que é mais tremendo é que também somos alvo do seu amor. O verso 4 do capítulo 43 vai dizer assim, ó: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Eu amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo. Deus está mostrando aqui o cuidado e o amor que Ele tinha. Portanto, diante das questões da vida, dos problemas da vida, das questões difíceis da vida, nós não seremos vencidos. Porque por mais que você passe pelas suas lutas, por mais que você sofra questões aqui nessa terra, você não será vencido. Porque o Senhor Deus é quem nos dá a vitória. É Ele que nos sustenta. A palavra final não é da é do Senhor. É Ele quem manda. Por mais que você não compreenda, é Ele quem manda. E a sua vontade é maravilhosa. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então cada texto da Bíblia, cada contexto, cada texto que você lê, você pode tirar uma mensagem para a sua vida. Você pode aplicar algo para a sua vida. E quando eu olho para essa palavra, quando passares, eu aprendo aqui nessa palavra, quando passares, já que é uma constatação. O grande ensino aqui é que Deus nunca se atrasa de nos socorrer. E nós temos uma tendência, às vezes, de achar que Deus não está me vendo. Está um pouco atrasado. Mas Deus nunca se atrasa. Deus é sempre presente. Deus é socorro bem presente na tribulação. É o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Salmo 46. Esse é o nosso Deus. Ele vem ao nosso encontro no momento certo. Quando você passar, quando a luta chegar, quando a prova chegar, o Senhor estará com você. Muitos irmãos, muitos passaram por lutas e Deus veio com providência no momento certo. Muitos passam por lutas hoje. Querido, tem irmãos passando por lutas hoje. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande. Tem um desafio dentro de você. Tem questionamento dentro de você. Talvez você vive um momento de medo. Momento de dúvida de tantas coisas. Onde parece que as coisas não estão dando muito certo. Vivemos por momentos assim. Mas eu gostaria que nós estivéssemos nesta noite entendendo algo bastante importante. Quando eu olho também para essa palavra quando, eu olho para o momento quando ele acontece. Nem antes e nem depois. Você já teve aquela sensação de um livramento
e que você não consegue explicar? Deus operou e você não sabe explicar porque aconteceu no momento certo, no tempo de Deus. É no momento certo que Deus age. Então eu vejo aqui, uma das lições que eu vejo aqui nesse texto, já que as lutas são uma constatação na nossa vida, é que Deus ele não abre de antemão o caminho à nossa frente. Se bem que a gente gostaria, humanamente falando, que isso acontecesse, né? De repente Deus abre um caminho, né, irmão? Deus abre o caminho antes, para não ter embaraço. Humanamente falando, talvez nosso coração queira isso. Mas Deus ele não abre de antemão o caminho para a nossa frente, a não ser que Ele tenha um objetivo, a não ser que Ele tenha um propósito. Não quer dizer que Deus não possa fazer isso. Deus pode fazer. Deus pode abrir antes, mas se Ele tiver propósito. É no momento exato, Deus vem. Ele vem no momento certo, à medida que vamos dando cada passo. Creia nisso, meu querido. É o momento que você vai dando cada passo. Se você crê no Senhor, confia no Senhor, tem a sua vida nas mãos do Senhor, não importa o que as pessoas dizem, não importa o tamanho do problema, não importa o problema enorme que você está enfrentando, não importa nada disso. Passo a passo. Quando passares, passo a passo, no momento certo, o Senhor Deus vem com providência. Louvado seja Deus por isso. Você lembra do Mar Vermelho? Foi assim lá com os filhos de Israel quando saíram do Egito. Êxodo capítulo 14, verso 15. Israel em fuga, um povo que viveu escravo mais de 400 anos, um povo que não tinha nenhuma experiência com guerra porque era cativo. O povo saiu em mutirão do Egito, liberto depois das maravilhas. Um povo que não estava acostumado com nada, com guerras, tinha crianças, tinha pessoas mais velhas. Qual a resistência que enfrentaria um povo cativo? Nenhuma. A Bíblia diz que eles caminharam, de repente chegaram lá diante do Mar Vermelho, e eles clamaram a Moisés: Moisés, e agora? Olha o deserto, olha Faraó que está chegando, olha o mar, Moisés, e agora? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Marchar para onde? Para onde? Dando meia volta? Dos lados? De frente para o mar? Os filhos de Israel que marche, você, Moisés, estende a tua mão. Quando Moisés estendeu a mão, o mar abriu. A Bíblia diz que Israel passou de pés enxutos. Foi assim. Foi assim também a travessia do Jordão, lembra? O Rio Jordão é o primeiro obstáculo dos filhos de Israel na conquista da terra prometida. Depois já era a cidade de Jericó. E o povo ficou acampado ali. A Bíblia diz que o Rio Jordão estava transbordando nas suas ribanceiras. Ou seja, o Rio Jordão estava de cheia. Tinha muita água. Muita água. Josué capítulo 3, verso 15 e 16. A Bíblia diz ali, de maneira tremenda, que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, quando eles molharam os pés nas bordas do Jordão, porque ele transbordava, o Jordão dividiu-se ao meio.
Jordão quer dizer o que desce. Significa o que desce. E quando os pés dos sacerdotes molharam nas águas do Jordão, o que desce não desceu. Parou no alto. E se formou ali uma parede dos dois lados. De um lado, o Jordão que descia, ele faltou de um lado, porque as águas pararam. Israel passou. Então, querido, a menos que ele tenha propósito, Deus não promete ajuda antes, mas no tempo certo, na hora certa. Ele não remove os obstáculos antes de chegar, mas quando passares pelas águas. Quando chegamos ali naquele momento, onde você realmente não vê saída, naquele momento exato, onde a necessidade ali está dentro de nós, está ao nosso redor. Quando chega naquele momento específico, ali está a mão de Deus. Você crê nisso, meu querido? Crê nisso nesta noite? A mão de Deus está no momento certo sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós podemos até esquecer disso e ficamos ansiosos diante das lutas. A ansiosidade é muito nosso disso. Ficamos desejando, achando que Deus vai aplanar os nossos caminhos quilômetro antes da luta chegar. Mas a verdade é que Deus aplana sim os nossos caminhos. Deus aplana os teus caminhos, meu querido. Deus está aplanando os teus caminhos. Deus aplana sim os nossos caminhos, mas passo a passo. Quando passares pelas águas. Às vezes precisamos molhar os nossos pés na correnteza do nosso Jordão. Às vezes precisamos. Talvez você esteja já molhando os teus pés nesta noite. Mas quero dizer para você, meu querido, que vem auxílio de Deus para a tua vida nesta noite. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não desaponta. É um Deus que não desiste de nós. Quando você estiver ali molhando os teus pés, a mão de Deus estará ali. De Deus, para vencer, ela vem na hora certa. Ela vem no tempo certo. Nós precisamos aprender a confiar nisso nesta noite. Na hora exata, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente pudesse ouvir aqui as pessoas, pudesse aqui ouvir você, cada um teria uma área na sua vida para contar e para dizer o que está precisando de Deus. Creio também que muitos poderão dizer: Deus agiu na minha vida nessa área. Deus fez isso na minha vida. Deus está agindo na minha vida. Jesus, quando esteve perto da sua ascensão ao céu, a promessa, se você olhar lá no capítulo de Atos e nos Evangelhos também, você vai ver que Jesus ele prometeu: estarei com você todos os dias, até o fim.
Isso quer dizer que Deus, Ele não nos abandona no meio do caminho. Talvez o teu melhor amigo, aquele mais chegado, talvez vai com você até um certo ponto. Embora tenha amigos e irmãos muito leais. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pelos amigos, pelos irmãos. Mas humanamente falando, às vezes muitos vão com a gente até um certo ponto. Mas o Senhor Jesus, Ele vai conosco até o fim. Eu gostaria de nós nesta noite estar pensando nisso, pensando nas lutas que com certeza vêm, pensando nas lutas que você está enfrentando, pensando nas lutas que irmãos estão enfrentando agora. Eu gostaria que nós fizéssemos desta noite um culto realmente de intercessão, um culto onde a igreja nesse momento se coloca na brecha pela vida das pessoas, para que Deus nesse momento esteja fortalecendo a igreja, e que possamos sair daqui nesta noite pensando que quando eu passar pelas águas, pelos rios, pelo deserto, pelo fogo, eu não vou estar sozinho. Pensa nisso, meu amado, nesta noite. Talvez você esteja aí vivendo um momento de muita luta. Talvez há uma angústia no teu coração. Talvez exista uma inquietação dentro de você. Talvez você tenha procurado recursos de muitos lugares, em muitos lugares. Talvez você não esteja achando saída. Talvez você esteja aí andando de um lado para o outro, angustiado. Porque o angustiar-se é muito nosso, por causa das nossas fraquezas. Como nós somos pequenininhos. O salmista diz que Deus vira o rosto um pouquinho e a gente já fica conturbado. Tal é nossa fraqueza. As coisas andam muito perto da gente. As coisas estão próximas da gente. A saúde e a enfermidade andam juntinho, né? De repente você está bem agora, amanhã você pode não estar. Talvez no teu emprego, louvado seja Deus, continue assim. Mas talvez amanhã não vai estar. São questões que enfrentamos todos os dias. Há apenas um passo entre o erro e o acerto, não é? Somos sujeitos a tantos erros. Por isso que a nossa vida tem que ser totalmente depositada no altar do Senhor. Eu quero convidar você, meu querido, a se colocar de pé nesse momento. Vemos que muitas pessoas estão enfrentando lutas. E eu gostaria, antes de nós orarmos pelos irmãos que estão aqui, eu gostaria de nós, como igreja, os irmãos sabem que o nosso irmão Eduardo, a nossa irmã Lourdes,
estão enfrentando uma enfermidade na família. O nosso irmãozinho José Eduardo, se eu não me engano, tem 16 anos, isso? Bem novinho. Está internado, está na UTI, né? Em Poços de Caldas, um problema no pâncreas, é isso? Pelo que eu fiquei sabendo. E a família está sofrendo, os amigos estão sofrendo, os pais estão sofrendo. Eu gostaria que nós estivéssemos orando por eles como igreja, neste momento. Muitas pessoas estão nos hospitais neste momento, enfrentando enfermidades, muitos internados por causa da pandemia. Mas não é só a pandemia, são tantas coisas, querido. De como o Zé Eduardo está enfrentando um problema no pâncreas. Pessoas estão internadas por causa do câncer, por causa de derrame, por causa de tantas coisas. Eu gostaria que nós estivéssemos agora orando. Simbolicamente, nós vamos levantar nossas mãos em direção do hospital. E que Deus esteja visitando não só o hospital da cidade de Andradas, mas o hospital também de Poços de Caldas, onde está o Zé Eduardo, e outros doentes também. Nós vamos estar clamando ao Senhor, clamando ao Senhor poderoso. O Eu Sou que cantamos aqui, aquele Deus que é grande, aquele Deus que tem poder, que toda a palavra está nas mãos dele, toda a palavra de vitória está na mão dele. Esse é o nosso Deus. Vamos orar, querido. Quero convidar você neste momento. Depois nós vamos orar por alguns irmãos aqui, mas especificamente agora. Vamos orar, vamos estender nossas mãos para cá, por favor. Simbolicamente, do lado do hospital, lá de Poços de Caldas, onde está o Zé Eduardo, onde está outras pessoas internadas, Hospital de Andradas, Hospital do Brasil, para que Deus esteja sarando a nossa nação. A Bíblia diz que nós temos que nos colocar na brecha. É só a oração que pode mudar. A oração é que tem poder. A oração vai aonde nós não podemos ir. A oração mexe aonde nós não podemos estar. Vamos orar, querido. Ore ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós buscamos a Tua presença neste momento, entendendo que Tu és Deus, e o Teu nome está acima de todo nome. Queremos reconhecer a nossa pequenez nesta noite, mas a Tua palavra vem nos dizer que quando nós passarmos pelas lutas, o Senhor estará conosco. E nós cremos nesta palavra. Nós cremos, ó Pai, nesse agir do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar agora, Senhor, diante do Senhor, a vida do Zé Eduardo lá em Poços de Caldas. Pai, esse jovem, nosso querido irmão, que tem enfrentado essa enfermidade, nós cremos, ó Pai, e queremos nesse momento, em nome de Jesus, clamar para que o Teu Espírito Santo possa tocar e que traga cura para aquele jovem, traga cura para os outros doentes que estão naquele hospital, internados, ó Pai, por tantas questões, Senhor, por tantas enfermidades. Pai amado, queremos pedir ao Senhor que a calma do Teu Espírito, que o controle do Teu Espírito possa invadir o coração do Eduardo, coração da Lourdes, nossa irmã, Pai, em nome de Jesus, da sua filhinha, de toda a família. Pai amado, nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Tua palavra diz: tudo que pedimos em Teu nome, crendo, o Senhor fará.
E nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Não oramos em nós, não há força em nós, mas oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele seja visitado por Ti nesta noite. Nós clamamos, ó Pai, também pelos hospitais daqui de Andradas, pelas pessoas que estão enfermas, Senhor, pelas pessoas que estão internadas por essa pandemia, por esse vírus. Pai amado, sara a nossa nação, Senhor. Derrama, Pai, o Teu poder sobre a nossa nação. Que uma unção de cura seja derramada sobre a nossa nação, sobre a cidade de Andradas, sobre o hospital de Andradas, o hospital de Poços de Caldas e toda a região e toda a nossa nação. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.